enfermidade, a cura da ferida, da fragilidade. Lição 6, depressão e parasitas. E a leitura é alusiva aqui ao versículo aqui de Mateus, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto ligardes na terra desligardes na terra será desligado no céu. Então vamos aqui a quem acredita, irmã Dufour, a dissertação dela a respeito desse versículo. Os quadros mais graves de depressão apresentam componentes espirituais que merecem muita atenção e cuidados essenciais. A simbiose entre encarnados e desencarnados, com esse grau de enfermidade psíquica, é profunda e somente com um apoio bem orientado e persistente, resultados libertadores podem surgir. Essas companhias espirituais não são obsessores comuns dentro da conceituação a eles atribuídas, como vingadores de outras vidas ou perseguidores implacáveis. São comensais, alimentam-se junto aos encarnados da mesma energia que nutrem os deprimidos. Esses espíritos são doentes fora da matéria e carregam as mesmas necessidades e dores daqueles que se encontram no corpo físico. Eles não agravam a causa originária da doença dos encarnados. São apenas os que se alimentam do mesmo interesse e padecimentos, como se fossem balões aprisionados à cabeça do encarnado. Para onde forem os depressivos, os balões vão juntos. Os neurotransmissores do cérebro físico são geradores potentes de alimento, mesmo em condições paupérrimas de desequilíbrio. Uma depressão fora da matéria é infinitamente mais dolorosa e perturbadora, pelo simples fato de se aproximarem dos encarnados por identificação vibratória. Eles se alimentam de algo e se aliviam com as medicações usadas pelos próprios depressivos na matéria. Olha que interessante. Os depressivos encarnados, embora estejam em uma condição psicológica enferma, ainda contam com melhores recursos do que aqueles que não têm corpo físico. Um passe tomado pelo doente na matéria já traz bênçãos para os que se encontram no astral. Deixa eu ver se eu não entendi, ou se me foge a ideia. Aí o texto, o autor está dizendo que os encarnados têm mais recursos do que os desencarnados nesse caso? Tem pelo o amparo, toda a base que a gente tem na nossa sociedade. Eu falo um pouco de sociologia lá em casa para os meus filhos, que a maioria das pessoas não entendem que os pais deviam passar isso, esse lado, né, empreendedor da sociedade, uma escola, um parque, uma rua urbanizada, isso tudo é para quê? Para eles irem ali, ter um conforto, ter um aprendizado, e quando crescer, aí inverte a situação. Trabalhar para pagar um imposto para ajudar quem está nascendo e para quem já está no finzinho da vida, né, ter esse suporte. Então, quer dizer, toda essa engrenagem que tem aqui, facilita numa hora, que nem meu filho teve uma doença, eu fui no posto médico. Eu não gastei dinheiro nem nada, fui ali e rapidinho, deu uma injeção, deu um medicamento e fui para casa. Então, quer dizer, chegando no astral,
no grupo que você vai se associar. De repente é um bando de egoísta, um bando de gente que não está nem aí para você e você não tem suporte. E a colocação que está sendo feita ali é muito importante, né? Porque o espírito ele chega numa condição de obsessor ao seu lado, mas na verdade ele não é um obsessor, é um doente que se associa a você buscando recurso para o sofrimento dele. Suga, né? Porque ele está falando, não suga não, cara. A questão não é nem assim nesses termos, né? Você está com sede, tu quer água, você vai onde tem a fonte, tu vai beber a água ali, entendeu? Então ele está dizendo ali que se você, encarnado, deprimido, toma um passe, o espírito que está ali ao teu lado, ele está sendo beneficiado. A medicação física que você ingere facilita a vida dele, porque lá não tem farmácia para ele comprar. E aqui nós temos, né? Nós podemos ir ali e providenciar. Cara, é uma visão da obsessão muito clara e muito lógica, né? Para a gente poder entender. Da fora, assim, né? Essa visão, né? Que ele acabou de falar, né? Que é um remédio para o espírito que vai me acompanhando, toma um passe, tanto quanto, igual meu marido, eu falo com ele e falo, eu sei para onde eu vou. Eu falei, quando tu desencarna, que tu não toma um passo, porque ele não vai, porque ele acha que ele sabe onde ele vai e acabou. Eu falei, e quem está te esperando lá do outro lado? Tu sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente está tentando, né, melhorar, estudar e tomar passo, então aquela conexão, como você acabou de falar, né, que a gente não sabe qual grupo que a gente vai, né, assim, mas eu acho que a nossa energia que a gente está, né, gerando e melhora, vai ajudar, né, com o caminho, né? Então aí a pessoa não toma um passo, a pessoa não estuda, desencarna e encontra um inimigo que está lá esperando já. Eu falei, tu saiu da matéria, tu te agarra e puxa pra mas eu sei pra onde foi. Encarnado, tu sabe, mas desencarnado, tu nem sabe nem que está desencarnado, se tu achar que tu tá dormindo, foi por aí. Que também Que a questão é de vibração, né? Ele vai na faixa que ele está vibrando. Também o problema todo é a gente não ter esse autocontrole, esse autoconhecimento. Em que faixa eu estou vibrando? Por que aquela pessoa, quando chega perto de mim, eu começo a ter um repúdio, uma raiva, uma vontade de sair de perto, uma antipatia, e estudar o porquê disso. Também, assim, né, eu tenho uma experiência esse ano, né, comigo, né, com a minha filha no colégio, que por mais que eu tente, né, eu tento mesmo, eu agrado a professora, eu dou um biscoito, eu dou um presente, eu oro por ela, mas assim, ela fez algo comigo, né, ela mentiu, né, ela falou que minha filha que não estava aprendendo e não estava com vontade de aprender. Eu peguei, chamei as mães no grupo, daí eu tive uma surpresa, que todas as crianças não sabiam ler, e a única que estava sabendo ler foi que a mãe ensinou, num colégio particular. Então aí eu comecei, tipo assim, né, eu comecei a ter uma vontade de participar no primeiro momento foi de tirar, mas depois eu fui orando a Deus, pedindo para aquela vontade, aquela antipatia de não ter pela professora, mas não adianta. Por mais que eu ore por ela, eu peço a ela, falo, gente, só pode ser alguma coisa assim, sei lá, um espírito, porque eu tento, eu oro, mas aquela mulher, eu falei, meu Deus, por que essa mulher mentiu? Por que essa mulher fez isso comigo? Eu fico pensando assim, né? Porque desnecessariamente, né? E ela achou que eu fui lá na escola falar com a pedagoga. A pedagoga ainda falou que ela é a melhor professora do colégio. Na verdade, terminando o ano, vou tirar a menina de lá. Aí ontem eu liguei pro colégio e a minha coordenadora falou, vai ter aula até dia 14, falei, ela só vai até o dia 30. Mas a professora da atividade ofereceu, ela não aprendeu no ano nada. Assim, eu não consigo nem porque eu tento, então assim, é um espírito que de fato, aquela mulher me incomodou esse ano inteiro, mesmo eu fazendo de tudo para querer ficar bem com ela. Eu falo com ela normal, eu falo, dou presente, mas a mulher, a gente passa, não vê que a mulher não me toca. Assim, eu falei, gente, que coisa é essa? Por mais que eu agrade. O problema dela com você é um, agora ela com a tua filha foi outro. O tirar ela do colégio, isso aí é normal, se tu não está agradando, você está pagando, você tem direito de escolher outros lugares, isso aí é um direito teu. Não tem. Se você abre a janela e vê, pô, que dia lindo, ai, que coisa linda, você está sendo grato com o universo. Mas se você abre a janela, tá nublado, tá chovendo, prefiro o sol. Você não está sendo ingrato. Você só não está gostando da situação. É questão de não aceitar. Isso não quer dizer que você é ingrato. Não,
Então, mas eu não queria tomar, e tanto que eu fui levando as coisas assim de uma maneira assim, tão assim, delicada com ela, né? Que eu sempre falava para minha filha, trata ela bem, dia dos professores eu dei presente, tentando, né, ser simpática com ela, mas não adianta. É o problema de tirar ela, mas eu não queria tomar antipatia. Eu queria levar aquilo como uma coisa assim, um problema que ela está com algum problema. Solucionar o problema. Que eu achei que, assim, eu pensei, ela deve estar com algum problema que ela já dá aula ali 28 anos e não está bem. Mas não adianta, eu não consigo. Então, toda hora que eu tento fazer um pouco, eu volto para a mesma coisa. Vai tentando. O quadro vai evoluindo lentamente para uma solução à medida que os doentes vetores que estão no corpo material conduzem o desencarnado à busca de luz espiritual, orientação e novos tipos de nutrição para ambos. Aquelas entidades não têm necessariamente laços do passado ou estão ali para vingar algo, simplesmente usufruem da realidade em que se encontram, alimentando-se dos benefícios ao alcance dos encarnados. Nos dias atuais, em função da proximidade vibratória entre o plano astral e o físico, laços dessa ordem se estabelecem facilmente. Os comprometimentos desses espíritos os conectam por contextos semelhantes ao dos encarnados, e não por conta de ajustes pessoais de cobrança entre eles. Em comum, apresentam vínculos kármicos com a tristeza, o abatimento, a desvitalização e as condutas morais e emocionais que os adoeceram, como a arrogância, o egoísmo, a rebeldia, a intolerância, a mágoa e outros vários núcleos comportamentais desequilibrados que desestruturam a vida psíquica humana. Então, a parte da minha postura, do meu jeito de ser, me estaciona numa frequência que ali tem uma multidão de gente ali parecida. Não é que é meu primo, é meu inimigo, não, está vibrando na mesma frequência e são afins, né? Mesmo em condições penosas, esses doentes vetores encarnados estão cooperando com quem tem menos do que eles. Estão oferecendo um tratamento de longo curso aos desencarnados, à medida que recuperam a própria estabilidade e sanidade. Aí você entende que a encarnação não é perdida, né? Mesmo que você faça isso aí inconscientemente, você está sendo útil, né? É um ajudando o outro, né? É doloroso, né? E aí você se sente meio deprimido também, meio cansado de levar aquele fardo, mas é um ajudando o outro ali de uma forma até inconsciente, que se fosse consciente ia falar, sai, deixa eu tomar um banho de sal grosso disso aqui para tirar esse encosto, para tirar isso, e aí? Essas são algumas considerações para se ter uma noção da variedade de laços que podem prender os espíritos em planos de vida diferentes. Evidentemente, tal quadro é de se lamentar pela natureza do sofrimento que os próprios enfermos experimentam em ambas as faixas de vida. No entanto, obsessões dessa natureza se estruturam com acentuada frequência. Em relação entre o mundo físico e o astral, é de uma intensidade que os olhos humanos não conseguem imaginar. Aí ele vai falar aqui sobre, deixa eu ver o que é o 30 aqui. Não está aqui. Está aqui. Lá sobre o Evangelho de Mateus. Em verdade vos digo, tudo quando ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. E ela continua. A depressão não é um castigo. É um efeito psíquico de velhas condutas desarmonizadoras da paz e da saúde. Compete ao doente vetor que recebeu um corpo novo a tarefa desafiante de... Dá aqui 5 tópicos. Primeiro, conhecer-se como um espírito em recomeço no seu aprendizado perdido em outras vidas anteriores. Outra, munir-se da profunda
e sentida humildade na conduta. Outra, tratar-se quimicamente quando necessário. Outra, mergulhar nos serviços especializados de autoconhecimento e de renovação emocional e moral. Evangelho, o café fraterno aqui é uma boa. Evangeloterapia. E a última, além de dedicar-se às obras de fraternidade, fazendo um movimento para fora de si, além de dedicar-se às obras de fraternidade. Isso aí está dizendo, então, que é uma maneira que a pessoa tem de poder evitar, né? Um posicionamento. Uma maneira, uma conduta que é uma coisa que, vamos dizer, salva desse problema. Inicia o processo de cura, né? Aí ela finaliza assim: o exercício mediúnico vai drenar parte dessa dor que acumula grossas camadas de teor energético nocivo à sua paz interior. Quer dizer, o exercício mediúnico é consciente, é ciente de toda dessa beleza da educação que a doutrina espírita vem nos passar, né? Só frequentar por frequentar não adianta. A persistência no trabalho trará também socorro e apoio a esses comensais que, em verdade, são filhos da dor e que se apoiaram nos encarnados que estão a caminho da superação, até que um dia eles próprios também recebam a graça de um novo corpo e possam, por sua vez, realizar os serviços luminosos de sua libertação e cura. Que coisa linda, né? Deixar assim, com marca a página. Então, vamos pedir aí o Erlei, pode ser, Erlei, fazer a prece inicial? De início nós temos que agradecer as bênçãos da vida, a oportunidade que nós temos de aqui estar para uma soma, né, dos nossos aprendizados. Estamos aqui para exercitar o cérebro, a mente, para podermos irmos a caminho do Redentor. E por esse caminho nós damos muitas graças por encontrar irmãos que também, como nós aqui na Terra, já passaram por essas adversidades, estão hoje no caminho da luz. E esses irmãos, eles vêm ao nossos encontros para nos trazer a boa nova, como estamos acabando de ver agora no texto aí. E assim, nós, a caminho também de querer encontrar esses irmãos, fazemos uma comunhão, como sempre, né? Uma fusão, para que, junto com esses elementos e a nossa boa vontade, possamos ter assim aquela presença de espírito, aquele fortalecimento. Não vamos ser diferentes dos outros, mas uma coisa somos diferentes: a atenção, a vontade do querer, e essas coisas vão eliminando justamente o gesto, a maneira fútil de viver, aonde se pensa que a ilusão seja o patrono dos elementos principais da vida. Aí, quando chega a realidade, é uma decepção. E muitas das vezes nós passamos para o plano espiritual nessas condições. Por isso nós pegamos com essas pautas, com todo o material orientado o legado do Mestre Jesus, pelo departamento do Senhor Jesus, para que nós possamos ter essa base, esse conhecimento. Então agradecemos a presença dos irmãos que aqui estão, que nos dá essas boas intuições na leitura, na mente, trazendo as informações através dos medianeiros dessa casa e de outras também. E assim nós damos a liberdade plena de acomodação àqueles que são convidados, que estão aqui permanecendo invisíveis,
e que também estão como nós no aprendizado. Muita orientação nos vem e muita ligação nossa um com o outro para que possamos usufruir dessa energia fluídica para alimentarmos a água, fluidificando-a, trazendo para nós essa composição cósmica, aqui ainda na Terra, para o fortalecimento do espírito e limpeza psíquica, a limpeza física. E assim, nós iniciamos as nossas leituras de hoje, os nossos conhecimentos vamos buscar cada vez mais aí nas leituras, e toda a atenção é pouca para que nós possamos usufruir das realidades, nos tendo uma condição de melhora, de educação e até mesmo de fraternidade, para que assim nós sintamos cristãs. Obrigado por mais essa oportunidade de hoje. Agradecemos aos bênçãos da vida e passo a palavra ao irmão Carlos. Que assim seja. Então vamos começar aqui com o Livro dos Médiuns. Estamos na primeira parte, capítulo 4, pergunta 49, e o subitem é o 10º hoje. Estamos no capítulo dos sistemas. Então vamos ver a pergunta propriamente dita, da 49, é sistemas multiespíritas ou poliespíritas. E o item 10 é o seguinte: reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus... Carlos, eu sei que tu está iniciando, mas isso aí vem no propósito de mostrar o seguinte: nós às vezes, pode ser, vamos dizer, por facilidade, como pode ser até mesmo por brincadeira, que tem espíritos que não têm a mínima responsabilidade naquilo que vai dizer. Então, eles vêm com os linguajares daquele povo que viveu, daquele povo assim atrasado, e passa para nós. E tem muitos que, ligados a esses espíritos, aceita de mão beijada e acha que ali é que está a realidade, justamente porque ele está falando esse tipo de linguajar. Ele vai dizer aqui que a gente tem que estudar muito o Livro dos Espíritos nessa parte da classificação de graus de superioridade ou inferioridade dos espíritos. Ali você estudando e você vendo essas nuances de uma para outra, você vai começar a identificar qual o tipo de espírito está falando com você, né? Se você estiver preso, tudo é crença. O nosso poder mental é todo ele, qualquer um, é embasado numa crença. E muitas das vezes a gente está preso a crenças limitantes. Às vezes não, crenças expansivas que te colocam uma visão muito ampliada. Mas é tudo a questão de crença. Falar de espiritismo para um materialista, ele vai te achar maluco. Aí, para você vai achar que ele é atrasado. E para ele vai te achar que você é atrasado. É questão de crença. Então ele continua aqui. Os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita. Aí, entre parênteses aqui, o Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam
são boas e más qualidades. Então vamos ver lá o que o Miramês vai ampliar aqui sobre isso. Então, capítulo 43, alusivo à questão do item 49, subitem 10º, linguagem. Em se falando das comunicações dos espíritos, poderemos observar a fala dos mesmos, para reconhecermos de onde vieram, qual é a sua categoria, qual é a classe a que pertencem no mundo dos espíritos. Reconhece-se, com isso, a sua superioridade ou a inferioridade espiritual. Porém, entre em jogo, nesse caso, a sintonia mediúnica, pois, como se fizer, assim se achará, e de modo pelo qual se vive, atrair-se-ão espíritos do mesmo naipe de vida. Então, está aqui respondido aqui o que você falou. Exatamente. Estou antenado. Então, o que você achou que de repente é um espírito atrasado, tem uma pessoa, de repente, frequentadora da Umbanda, que tem nível superior e acha aquilo ali já todo um mecanismo de identificar o tipo de trabalho, a região que ele trabalha, o comportamento que ele exerce ali para consolidar mensagens que, de repente, de uma forma mais polida, não ia consolidar. Então, quer dizer, questão de ponto de vista, né? É verdade. A psicologia espiritual nos ensina a analisar quem nos fala. Pela linguagem, conheceremos a dimensão da alma, encarnada ou desencarnada. Eis porque indicamos para todos os estudantes da verdade o Evangelho na sua revivescência, onde o codificador do Espiritismo, amparado pelos anjos, soube separar a letra do Espírito que vivifica, mostrando com clareza a verdadeira fala de Jesus para esse século ansioso pela verdade espiritual. Será que é? A profusão dos livros mediúnicos no limiar do 3º milênio é para promover o fim do mundo do mal, passando a se estabelecer o mundo do bem. Então a gente está no epicentro dessa transformação. Onde Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Segundo o dito evangélico, na floração do Espiritismo, a Terra está para passar de mundo de provações para o de regeneração. É interessante observar o seguinte, né? É interessante observar o seguinte, né? Que aquelas mensagens do André Luiz, Meimei e tal, são mensagens para nos educar, né? Mensagens de bons modos, né? De uma melhor educação no relacionamento. Aí você pega hoje uma irmã do povo, você pega hoje um remédio, é psicologia pura, que é o que realmente vai fazer com que você ter o predomínio, mude, né? Você muda a tua conduta, né? Aliás, já está acontecendo. Não sei não, ele há controvérsias. Eu acho que tão poucas pessoas assim, né, que se despertam para o espiritual, né, mais para o material, que assim, né, até chegar a essa regeneração para, né, vamos botar, né, de prova, né, para a regeneração, né, eu acho que, poxa, está muito difícil, porque a gente vê muito, né? Muita coisa tá muito aí. egoísmo, Muito assim. egoísmo. Muito egoísmo. Eu vejo muito pelo lado profissional, eu vejo os provedores, as pessoas que estão numa camada alta, eles tratam os subalternos, sabe, empatia, tá faltando. Sabe, tem até uma máscara, sabe, uma polidez, mas não está nem aí com você, mano. Exatamente. Se tivesse estudando como todos nós estamos aqui, estaria o quê? Te tratando bem e sabe que todos estamos iguais, ninguém é melhor do que nada. Mas até chegar aí fica complicado. Verdade.
Convém notar que o ciclo velho já termina e o novo já começou para a felicidade dos homens. Todavia, a rejeição está sendo muito grande para quem analisa a renovação espiritual. Não podes esmorecer, porque quem se encontra no leme do barco é nosso Senhor Jesus Cristo, que sabe por onde deves navegar. Não podes temer o contrário do bem, por ser Deus onisciente do que é para o nosso bem. Essa visão aqui não pode esmorecer, eu até entendo, porque é o que eu me agarro nisso, porque eu vejo tanta grosseria, tanto egoísmo, mas eu vejo aquilo tudo e eu não codifico isso como uma coisa generalizada, eu codifico isso como uma coisa necessária para mim. Eu preciso disso. Por que foi isso para mim? Não sei se foi vida passada, não sei o quê, mas minha forma de conduzir, de comportamento, de pensar, já me aclara isso. Eu preciso disso. Eu mereço isso. E eu tenho que entender essa mensagem e não entrar pelo lado grosseiro de pagar na mesma moeda. É entender esse lado de eu me renovar, ver aquilo tudo, mas não pactuar com a situação, e sim me reformar. E é isso aí te dá, sabe, uma paz que você fala, isso está sendo feito para mim. O mundo não é assim. Eu preciso de ser assim, de ter essa leitura, O bom de você estar antenado na doutrina espírita é isso aí, gente, dessa visão. Porque do contrário, você entra na mesma parte. Você imagina se um presidente fosse espírita, como estaria o nosso país? Mas dizem que um era espírita, o outro era espírita, aí quando vai para lá, faria do mesmo saco, fica assim. Não, se tiver Não, gente, se tiver, é que nem se estiver estudando... Não, mas é que nem o Karnal falou. O Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem, um filósofo, um careca, agora ele está em morte. Antigamente eu ouvia ele, mas ninguém conhecia. Hoje ele está em tudo quanto é lugar. Até na Band ele fala um pouquinho lá. O Karnal falou um pouco do pai dele. O pai dele entrou para a política. E a vida melhorou um pouco. Aí chegou um dia, o pai dele falou, sair da política. E todo mundo questionou. Aí quando as pessoas mais íntimas perguntou a ele por que ele saiu da política, ele falou, eles estavam chegando a meu preço. Verdade. Aí quando eu li aquilo, eu falei, que pessoa iluminada. Verdade. Que para tu sair de um filezinho daquele ali, largar tudo. Ela tem que estar com evolução, né? Muito, bem evoluído. Não há mão humana algum que possa interferir nos acontecimentos. Pô, fui rir agora, tô com o olho embaçado. Peraí. Nos acontecimentos que já foram previstos há milênios, na sequência das falas dos profetas e agora dos médiuns, mas sempre inspirados pelos benfeitores espirituais. Se falamos de mediunidade, entra nesta fala o comportamento dos médiuns. Eles devem estudar, meditar e trabalhar com aquela honestidade ensinada e vivida por Jesus, porque somente atraímos segundo o que somos. Sem generalizar esse fato, onde entra a misericórdia. Muitas vezes, espíritos de alta hierarquia visitam os encarnados, mesmo não havendo merecimento, para provar que existe o bem e o amor, dando ensejo aos médios ignorantes de melhorarem. Falaremos muito sobre o verbo e o modo de ser ele manejado. A palavra é força de Deus na nossa boca. Aprendamos a falar, pois nada fala. Volta lá. Peraí. Aprendamos a falar, pois nossa fala denuncia quem verdadeiramente somos.
Quem deseja educar a mente e se esforçar para tal, sempre encontra os meios, que são diversos, na pauta do tempo. Escola, lugares, religiões e filosofias, pais, mestres, livros e companheiros mais adestrados. Grande verdade, né? Essa aqui fez lembrar, você falou da tua filha com a professora, eu lembrei de uma forma um pouquinho aversa. Eu cheguei em casa um dia de calor, eu cheguei cansado. Aí quando eu cheguei em casa, estava minha filha, eu cheguei um pouco mais cedo, a minha filha estava em casa, a Carol, a mais velha. Foi naquele dia, naquela época que ela veio até ter aula contigo aqui. Aí a diretora liga para mim. Aí eu nem sabia que a diretora tinha meu telefone. Mas foi logo a primeira reunião que teve do ano, eu que fui, não foi minha esposa. Aí deve ter sido, eu devo ter deixado meu telefone. Aí ligou para mim. Aí ela, papaizinho, a Carol, ela está deixando de vir muitas vezes às aulas. E ela está dizendo que ela está tomando conta do irmão mais novo. Isso procede porque isso vai dar um pouco de problema para o ano letivo dela. Eu falei, eu posso ir aí com a Carol? Pode sim, eu tenho tempo sim, pode vir. Aí eu, ô Carol, por que tu está em casa? Não, aí não lembro o que ela falou, lá dá uma desculpa. Falei, não é para olhar o Kaique, que o Kaique está sozinho e você fica tomando conta do Kaique? Olha lá. Ô Silvia, se arruma aí, vão eu, você e a Carol lá pro colégio. Aí já todo mundo. Aí foram para lá, aí a professora começou a dizer, falei, eu esqueci o nome dela, diretora, pode explicar para mim o porquê que a senhora ligou, para eles ouvirem aqui também? Aí ela falou, eu falei, e aí Carol, o que você tem a dizer disso? E aí ficou bate-boca. Então. Aí eu falei, aí quando parou ali, eu falei, eu só quero saber uma coisa, ela tem salvação? Como assim? Ela tem como ela passar esse ano, se ela se esforçar? Tem, mas está difícil, hein? Vai ser difícil. Não, tudo bem, tem, então tá. Aí foi aí que eu trouxe ela para cá e ela passou, né? Aí quando entramos no carro, estava minha esposa e minha filha falando mal da diretora. Né? Mas falando mal pesado, né? Coisa de mulher. Aí eu parei o carro, falei, vocês duas calam a boca, que vocês estão me irritando. Para mim, aquela diretora foi Deus. Sim. Foi Deus falando, acorda, intervém no negócio, que o negócio vai tombar. Porque um ano para você repetindo é muito dinheiro meu. Aí todo mundo calou. Eu falei, eu tô com vergonha de você, senhor. Aí eu esbraguejei lá e fui embora. E graças a Deus não precisou ser reprovado. Graças a Deus, o Valdemir, o suporte, tudo recebido, não precisou ser reprovado. Mas as pessoas vão, sabe, na hora, vão ver o lado pessoal, sabe, o lado vaidoso, o orgulho ferido, e não vê toda a coisa se transformando, se convergendo para você, para você se melhorar. Você vai pelo lado, sabe, do orgulho ferido e começa a falar besteira. Fazer crítica, né? Você não vê ali conspirando tudo a teu favor. Não, você está achando que está conspirando contra você. Aí que é umas coisas meio surreal, olha assim. Eles olharam de que forma? Eles viram de que forma? Ajudar é difícil. Será que só eu vi porque eu vi que era meu bolso que depois ia gritar? Porque tem isso, de repente eu vi de uma forma mais clara que o financeiro estava muito estampado, né? Pode ser. Carlos, hoje em dia eles têm uma ideia formada da nossa base? Da nossa base, como assim? É daqui do centro. O pessoal em casa? Tem por causa do evangelho no lar, tem por causa às vezes lá, que nem a minha filha aí, pai, essa noite aqui foi maratona de sessão mediúnica. A gente viu quase todas, é mesmo? Eu quero ver a macumba, né? Eu quero ver a comunicação, as coisas e tal. Agora eu falei, melhor seria você ver o café filosófico. Não, a gente quer ver a sessão mediúnica. Aí, quer dizer, noção tem o evangelho lá em casa, todos participavam, até lá todos participavam naquela época. Hoje só alguns.
que a maioria também já saiu de casa. Mas esse é um problema de todos nós, né? Assim, Dona Gisela fala, nós somos escolhidos, né? Ela tem razão no que ela fala, porque lá em casa, por exemplo, cadê? A minha mulher está nesse momento, ela está assistindo uma sessão espírita lá no Amor à Verdade. Entendeu? A Roberta provavelmente está lá na Tijuca, no centro espírita. Entendeu? A Mônica não está em lugar nenhum, a Mônica está em casa. Ela está morando lá? Não, mas ela frequenta lá. Ela sai daqui e vai para lá? É porque fica próximo de onde ela trabalha, segundo ela fala, né? Eu não sei se sim ou se não, né? E assim vai. Porque eu larguei do centro lá em Santa Cruz, que aqui era mais perto. Sim. Não porque aqui é melhor ou pior do que lá. Aqui era mais perto e aqui às vezes eu chego em cima da hora, imagine se fosse lá. E lá o negócio é mais ortodoxo também. Então vamos, não deixe que as mais... Foi aqui que eu falei? Não pode, né? É lá em cima. Não fale sem analisar o que dizes. O teu raciocínio pode fazer esse trabalho, para que a razão te mostre o que deve ser feito para a disciplina de tua conversa. Então isso aí é um desenvolvimento a trabalhar, né? As coisas a gente quer tudo no automático, mas isso tudo são nuances dessa sensibilidade que a gente vai começar a ter daqui para frente, trabalhando e se sensibilizando nesses pormenores desse círculo de trabalho, de convivência, de harmonização da sua reforma íntima. É uma coisa que a gente fica assim às vezes, não dá, eu não compreendo, eu não entendo, a coisa nunca muda, porque a gente não saiu ainda do mesmo degrau. Se a coisa não mudou, é porque eu também não mudei. Com certeza. É verdade, a pessoa não observa. Um exemplo de hoje. Hoje a minha amiga me ligou e falou, vamos numa festa, 13h, vai ter bebida. Jamais, eu olhei e falei, não, vou para o estudo. Então, assim, aquilo não me encantou, aquilo não me fez vontade de o estudo para mim, hoje, entendeu? Prioridade. Por quê? Além de eu estar, eu analisei, eu falei, lá está cheio de espíritos que não vai, entendeu? Assim, me trazer, assim, um bem-estar, como eu estou sentindo agora, e ao longo prazo, né? Como é o estudo que a gente aprende. Olha a leveza que está no ambiente. Tu acha que eu vou estar num lugar onde vai ter um monte de gente bebendo? Eu vou estar sentindo, eu vou trazer o quê para casa e vou sentir o quê? Então, assim, eu consegui, graças a Deus, já ter essa divisão do que eu quero. Eu quero é isso. Eu pensei, aí meu marido falou, eu falei, não, porque eu bem estudo, eu bem sou espírita, eu bem estou bem. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. O que eu quero para mim hoje é ser espírita e estudar. E é uma coisa legal porque você está sendo honesta, não com ela, mas com você. Comigo. Com você. Comigo. O importante não é ir lá ou é aqui. Não é saber aonde eu estou melhor, onde eu quero estar. É isso aí, você falou. É honestidade que eu falo até, não sei se foi o primeiro. É honestidade. É isso aí. Eu mandei uma postagem para minha filha, onde a médium está recebendo uma entidade que fala sobre o relacionamento, que a pergunta era sobre o relacionamento. A médium faz um contexto inicial e depois vem as perguntas. Eu vou para a casa da minha sogra, mas eu não gosto de ir para a casa da minha sogra. Mas eu fico com medo de magoar. Ele fala, você tem que ir onde você se sente bem. Se o teu marido não respeita a sua vontade, você tem que educar o seu marido. Mas você não tem que ir para a casa de ninguém que você não queira ir. Agora, qual é o número de vezes que você vai? Qual é o número de vezes que você pode ir? É de acordo com a sua vontade, o seu querer e também a tua sensibilidade da vontade daquele que você está visitando. Que de repente é bom para você, mas ele também... Não é isso, eu não afino mais com aqueles espíritos, entendeu? Eu afino mais agora com o estudo e aqui na casa onde eu estou me sentindo mais. O que eu vou fazer ali? Onde eu não me afino mais. Eu não vejo mais ali uma ligação que vá me fazer. O problema é quando a gente quer satisfazer a vontade dos outros. Isso é normal até. As pessoas... A minha mulher fala que eu sou meio... você não tem papa na língua, você não mede tuas palavras. Não, eu quando eu não falo que eu estou machucando alguém, eu falo o que eu acho. Eu falo o que eu acho. Aí todo mundo é muito melindroso, muito sensível, todo mundo se magoa. Alguém se preocupa comigo se eu estou me magoando? Se eu estou...
Não, ninguém não está nem aí. Agora, eu faço o que eu gosto. É que às vezes eu falo, pô, vou parar um pouco de ficar no meu terraço, eu vou descer. Mas quando eu desço, eu não consigo ser diferente, arrumo logo uma contenda, eu falo, eu vou voltar para o meu terraço. Não deixe que as más ideias te dominem. Elas podem surgir em tua mente, nascida da tua limitação, tanto quando podem ter vindo de fora, dos inimigos espirituais, ou daqueles que ignoram a verdade. A mente do médium se encontra aberta para as inspirações espirituais. Cabe a ele analisar, testar, conferir e selecionar o que deve ficar em seu coração. Que legal, hein? É o que foi falado aqui, né? Isso aí. E detalhe, eu nem lembrava dessa parte aqui, né? A gente foi falando e foi desenvolvendo. A maldade é enganosa. Então, esse enganosa aqui, às vezes não é que é enganosa, a gente já sabe o que é, mas a gente está, sabe, misturado, tá ali, aquilo já faz parte do nosso caráter, da nossa formação. É um vício você falar mentira, é um vício você querer mostrar uma situação que você não é. Aquilo ali aí você tem que ali fazer uma vasculhação para por quê? Por que eu comecei isso? O que eu estou ganhando? E aquilo que eu acho que eu estou ganhando mesmo? Quer dizer, a gente tem que analisar isso tudo para saber da onde começou esse caráter melindroso, sabe? Falseado, no qual nem eu mesmo me conheço. Então, o lado da meditação, tem muita gente aqui que fala, eu fico ali não pensar em nada, não pensar nisso, não, tem que deixar as coisas virem, e não você começar a conduzir. Daqui a pouco você está conversando com Deus sem notar, ou com os espíritos superiores, está entendendo o processo de tudo, mas o início é o silêncio, chegar até o silêncio é muito difícil. Eu até hoje não consegui, né? Mas estou tentando. Deixa eu ver. Os conselhos, logo na primeira linha, os conselhos para as coisas... Aqui em cima. Os conselhos para as coisas fáceis são perigosas. A experiência dos médios os vai colocando na posição de saber imediatamente quem busca utilizar suas faculdades mediúnicas. Peraí, Carlos. A experiência dos... Entendi. Então, você vai tendo essa sensibilidade. Você vai começando a criar filtros de identificação por causa dessa sensibilidade bem aguçada na abordagem, no se aproximar do irmão desencarnado. A vibração já vai te mostrando quem é. Isso é questão de sensibilidade, né? Segundo o Miramês aqui. E agora? As palavras dos espíritos ignorantes e pseudo-sábios trazem o cunho da imperfeição e mostram a falta de harmonia no que dizem. Entretanto, os falsos se fazem mestres para te mostrar o verdadeiro. Mas é bom que não precises desta lição. Interessante isso, né? Se queres ser ajudado, ajuda-te a ti mesmo, pelo que ensina o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. O médium vigilante é canal harmonioso pelo qual os benfeitores espirituais podem falar com segurança. Se o médium quiser saber ou se encontra em dúvida sobre qual mestre deve seguir, lembremos-lhe a palavra do Evangelho. E lá em João, no capítulo 4, versículo 26, está assim: disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Continua o Miramês aqui. Não tenhas dúvida no que ouves da codificação do Espiritismo. Ele é Jesus novamente falando à humanidade. Ele é o Cristo descendo as nuvens dos corações, trazendo a luz de Deus para a paz das consciências. E Miramês finaliza assim:
Convidamos os médios a lerem com mais atenção as obras de Allan Kardec, pois elas evidenciam o valor do cristianismo no seu esplendor. Assim seja. É mais uma poesia, né? Elisa, fantástico, né? As colocações dele. Deixa eu botar aqui, senão Não está precisando de caderno desse para cá, uma caneta, por gentileza. olha só, vocês aí, pode sentar lá, tem cadeira aqui, a pampa, não tem hierarquia, patente para sentar aqui não. Pô. E aqui fica até mais fácil vocês escreverem se for preciso. Dá uma caneta, Carlos, por Vamos lá. Agora onde é que está? Está aqui do meu lado. Deixa eu ver aqui. Tem caderno aí, se você quiser, Raquel, tiver vontade de escrever, é só pegar o caderno ali. Tá, uma caneta. Outra caneta. Nessa luz vermelha sem óculos eu não consigo escrever mesmo não. Agora estou dando razão. Quer que traga o... Não, por mim tá bom. Eu não escrevo mesmo. Se vier, a gente corre aqui pega o óculos, sem óculos. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e vamos comungar com ele de início assim. Mestre Jesus, com muita alegria, aqui estamos depois desse banquete inicial, esse prato de entrada que foi o estudo do livro dos médiuns e o Miramês dando aquela pincelada mais aclarada, mais atualizada. Agradecemos por estarmos aqui trabalhando a nossa reforma, trabalhando as nossas tendências e projetando um futuro bem mais harmonioso, bem mais amável, bem mais dono de si. Em cima dessa proposta de renovação, de autoiluminação, agradecemos muito ao Pai Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. E, em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja.
esteja contigo, irmão. O que lhe traz aqui, irmão? Buscar o ambiente. Buscando o que, irmão? Me purificar o ambiente. Fique à vontade, irmão. Fique na paz. Fazendo amor, energia, paz, fortalecimento entre os irmãos. A paz de Jesus esteja com todos nós.
Então, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar para o lado consciente da mente e voltar a conversar com o Cristo. Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde, noite de estudo, que todos aqui encarnados e desencarnados possam ter recebido a sua graja, a sua cota de energia salutar, em forma de medicamento, em forma de água, em forma de energia mental, que possamos sair daqui vitalizados e revitalizados. E que possamos também distribuir com nossos irmãos, dentro da nossa esfera, dentro do nosso raio de ação, onde formos, dividir um pouco dessa energia salutar, dessa paz, dessa felicidade que se inicia nesse trabalho de autoiluminação, sabendo que o caminho é a reforma íntima. E assim, agradecemos por mais esse dia de estudo, por mais essa janela que se abre, verticalizando uma visão mais ampliada da verdade, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Então, em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos.